Eu tenho tantas perguntas. E bem-vindos a mais um vídeo na nossa série sobre como Harry Potter não faz sentido. E se você está acompanhando a série desde o começo, você sabe que o vídeo de hoje é sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Antes da gente começar, eu queria só dizer que essa série é feita com muito carinho, com muito amor, de fã para fã, dizendo coisas que a gente talvez não tenha reparado quando a gente leu a primeira vez quando era criança, mas que definitivamente não fazem sentido. E esse é um dos meus livros favoritos porque ele é um dos que tem as cenas mais engraçadas de toda a saga. E a gente vai falar delas um pouquinho mais pra frente. Mas fica aqui o aviso, isso aqui não é haterismo, é puro carinho e implicância de fã. Uma primeira parada que não faz o menor sentido em Harry Potter e o Cálice de Fogo, e não é nem tanto uma questão de plot hole e tal, mas é uma coisa que me incomoda no nível pessoal, é o fato de que a Bulgária não decide lutar até o final para tentar ganhar a Copa de Quadribol. Pra quem não se lembra muito bem, uma das primeiras coisas em Harry Potter e o Cálice de Fogo é a ida do Harry e dos meninos à Copa de Quadribol. É a ida do Harry e os meninos à Copa de Quadribol, Nádia. Não é difícil. Você fala Quidditch, você consegue falar quadribol. E o que me incomoda nessa ida deles à Copa de Quadribol é que tá lá, começa o jogo, a Irlanda lavando o chão com a Bulgária, tá, sei lá, 17-0, uma coisa assim, quer dizer, a conta não é exatamente essa, porque os pontos em quadribol meio que são esquisitos. Mas a Irlanda tá dando um sacode na Bulgária, e aí o Krum avista o pomo de ouro e resolve pegar. E a regra no quadribol é que, uma vez que você capture o pomo de ouro, encerra-se o jogo com a pontuação como estiver. Sendo certo que a equipe que tenha capturado o pomo de ouro leva 150 pontos. Só que assim, se a gente para pra raciocinar, a Bulgária estava perdendo tecnicamente por 2 pontos, ou melhor, por 20 pontos, né? Bastava que eles fizessem 2 gols e capturassem o pomo de ouro que eles conseguiriam virar o jogo e ser os campeões da Copa. Mas o Krum resolve que eles já foram humilhados o suficiente e que tudo bem eles perderem desde que ele capture o pomo. E eu entendo, eu também gostaria de ter impedido que a gente chegasse a 7-1 na Copa. Mas assim, isso faz parte, isso é pure sportsmanship. Você tinha acabado de começar o jogo, eu fico pensando nos milhares e milhares de bruxos que gastaram galeões que eles talvez não tivessem, tiraram dias de folga que talvez eles precisassem, tiraram férias e tal, pra poder estar lá pra assistir esse jogo, e o jogo dura tipo meia hora, ele não dura muito mais do que isso, talvez 1 hora, assim, pela narrativa, na descrição dos eventos, o jogo é muito curto. Então imagina, você paga milhares e milhares de galeões pra chegar lá e o jogo durar 30 minutos. Deve ter sido muito frustrante. Mas tudo bem, isso não é um plot hole, é só uma coisa que me incomoda a nível de espectador de jogo. Mas já entrando nas coisas que não fazem sentido, a gente tem o queridíssimo Arthur Weasley falhando miseravelmente em comunicar-se adequadamente com a sua esposa. Porque a gente sabe, depois da Copa de Quadribol tem lá o ataque dos Death Eaters, dá uma treta generalizada. E o gênio do Arthur resolve que vamos dormir, amanhã de manhã a gente volta pra casa porque sua mãe pode ter ficado sabendo que houve esse ataque e ela pode estar preocupada. Arthur, querido, eu entendo que vocês não usem telefone, mas assim, existem outros meios de comunicação que não envolvem necessariamente vocês terem que se deslocar até em casa. No livro 2, a gente viu uma coruja chegar na casa do Harry com a cartinha dizendo que ele não podia fazer magia fora da escola em tipo 5 minutos. Não te custava nada mandar uma notícia pra Molly. Não precisava deixar ela sofrendo, achando que vocês pudessem ter morrido, seu demônio. Ah, Nádia, mas ele não levou uma coruja pra Copa de Quadribol. Debatable. Mas tudo bem, ele não tem uma coruja. Ele tem um patrono. E nesse livro a gente vê o Dumbledore usar um patrono pra avisar o Hagrid que tinham encontrado o corpo do Barty Crouch na floresta. Então o Arthur poderia perfeitamente bem ter enviado um patrono pra dizer pra Molly, olha, a gente tá tudo bem, vai dar tudo certo, a gente chega em casa amanhã de manhã. Não precisava deixar a mulher sofrendo a noite inteira sem notícia. Um outro treco que me enlouquece na saga Harry Potter, além do não uso de tecnologia e da dificuldade deles com comunicação, é o fato de que uma vez que o Voldemort caiu, lá, né, quando o Harry impediu ele, blá blá blá,
Eles aceitaram um monte de Death Eater de volta, inclusive o Lucius Malfoy, que tá aí em destaque no governo e tal. Brother, eles têm Veritaserum, eles poderiam, que é um soro da verdade, eles poderiam ter obrigado os Death Eaters a tomar o Veritaserum e aí saber se eles realmente tinham sido forçados pelo Voldemort usando a Imperious Curse ou se eles eram mesmo Death Eaters e aí tomar a providência adequada. E tá, tudo bem, a J.K. Rowling já disse, não, mas o Veritaserum só funciona quando a pessoa não sabe que tá tomando. Mas o Barty Crouch Jr., ele toma um nocaute do Dumbledore só, e eles forçam ele a beber, e aí ele conta tudo nesse livro. Então, assim, é só você nocautear as pessoas, obrigar elas a beberem e pronto. Então, assim, como que você tem um monte de Death Eater solto? Isso é pura conveniência. E a outra parada que também me enlouquece, e aí me enlouquece para o passado ainda por cima, é o seguinte: todo Death Eater tem a Dark Mark, né? Aquela tatuagem, que por sinal é irada, da cobra com a caveira, não sei o que lá. Por quê? Que quando o Voldemort tava, tipo, no auge do poder, você não, tipo, pedia para as pessoas mostrarem o braço. Era a melhor maneira de você pegar todos os Death Eaters sem que eles pudessem fazer nada. E nem venha dizer, mas eles poderiam usar magia para esconder. Revelio. Era só usar Revelio e você ia saber, afinal de contas, se era ou não uma marca negra. Então, vocês não capturaram os Death Eaters e não acabaram com o reinado do Voldemort mais cedo porque vocês não queriam. Aí, um dos personagens que a gente tem introduzido nesse livro, e até é bom porque eu vou falar de dois personagens de uma vez só, é o Mad-Eye Moody, que é o novo professor de defesa contra as artes das trevas. Só que assim, o Mad-Eye Moody é um ex-auror, ele já tá aposentado, e ele é surtado. O bicho sofre de PTSD, de transtorno de estresse pós-traumático. Ele tem vários problemas e tal. Então assim, quem foi que foi o gênio que teve a ideia de colocar esse sujeito pra dar aula pra um bando de criança impressionável? Assim, eu entendo, Dumbledore, que talvez você quisesse um ex-auror pra ficar ali de olho no Igor Karkaroff, que era um Death Eater. E tudo bem, faz muito sentido você botar o auror que capturou o Karkaroff pra ficar de olho no Karkaroff de novo. Mas o Moody é muito instável, isso é um risco gigantesco. Hogwarts é segura pra quem, Dumbledore? Eu ainda não sei. E a outra parada que também me enlouquece é que o Moody, que é ultra paranoico, que tem um monte de sistema de vigilância, não sei o quê. E aí a gente tem o Barty Crouch Jr., que passou os últimos 10 anos em Azkaban sendo torturado pelos Dementadores e tal. E 1 ano sendo Imperious pelo pai. E o Peter Pettigrew, que passou os últimos 12 anos vivendo como se fosse um rato, capturando o auror mais bem sucedido. O bicho foi quem lotou Azkaban. Como? Isso não faz sentido. Não faz sentido. O homem mais paranoico, o homem cheio das tretas de Gary, de saber, com um olho que vê tudo através da sua própria cabeça, parará, ser capturado pelo Barty Crouch Jr., que é louco, e pelo Peter Pettigrew, que é covarde. Onde, J.K. Rowling, isso faz sentido? Aproveitando que a gente tá falando sobre o Moody, eu fico impressionada que, tipo, beleza, a gente sabe que quem tá efetivamente dando a aula não é o Moody, é o Barty Crouch. Mas o cara tortura os alunos, literalmente, ele ensina os alunos sobre as 3 maldições imperdoáveis, as 3 Unforgivable Curses. Na prática, ele inclusive ensina o Harry a resistir a Império, o que é uma coisa impressionante e me faria, no lugar do Voldemort, questionar muito, afinal de contas, a quem ele é aliado, porque assim, pra que você vai ensinar meu inimigo a se defender? Não faz sentido. Mas beleza, ele tortura os alunos, ele usa as Unforgivable Curses, ele inclusive traumatiza o Neville, porque ele mostra exatamente qual foi a maldição que torturou os pais dele até que eles simplesmente deixassem de ser quase pessoas e não reconhecessem ele e toda aquela coisa horrível que a gente sabe que ele passa. Pra quê? Não tem nenhuma consequência pra esse professor que tá literalmente torturando crianças de 14 anos. Essa aula poderia ser pro último período de Hogwarts, assim, pra galera que tá pra se formar e tal, que supostamente são maiores de idade. Mas assim, as crianças de 14 anos, cara, really? Além disso, tem a treta toda dele transformar o Malfoy num furão e ficar batendo com ele no chão e tal, assim. De novo, Dumbledore, Hogwarts é segura pra quem? E no assunto segurança,
Que ideia de jirico foi essa de trazer de volta o torneio Tribruxo que você, quando apresenta, diz que tinha sido suspenso porque as pessoas morriam ou se machucavam demais e tal, não sei o quê. Dumbledore. The fuck? Mas tá. Eles têm um plano, vai dar tudo certo, vai ser super seguro. Spoiler alert, não é. E eles colocam lá como uma das regras do torneio Tribruxo que só bruxos maiores de 17 anos podem se inscrever. Você não precisa da autorização dos seus pais para se inscrever num torneio que envolve dragões, ficar submerso num lago super profundo e escuro que ninguém vai conseguir acompanhar, se meter num labirinto com um monte de criatura predatorial super perigosa, mas para ir em Hogsmeade você precisa de autorização. Ah, Nádia, mas os alunos de 17 anos não precisam de autorização porque essa é a idade da maioridade no mundo bruxo. Eu tenho dúvidas, porque esse marco dos 17 anos, ele é citado para fins da regulamentação lá que envolve o uso de magia por bruxos menores de idade. E diz que bruxos maiores de 17 anos podem fazer magia fora da escola. Eu não tenho certeza que isso marque a maioridade efetiva para fins de todas as outras coisas na vida de um jovem bruxo. É mais ou menos feito no nosso mundo real. A gente aqui no Brasil vira maior de idade aos 18 anos, mas aos 16 anos você já pode votar. Aos 16 anos você já pode casar. Tem várias coisas. Aos 14 anos você pode começar a trabalhar como aprendiz. Existe toda uma lógica por trás de flexibilização da regra de maioridade para algumas coisas. E eu acho que esse ponto em específico seja um desses casos, porque afinal de contas eles ainda estão na escola, e você ainda estando na escola, na minha cabeça, ainda é menor de idade. Tudo bem, eu sei que tem um monte de gente que se forma na escola já maior de idade, mas me parece que esse não seja o objetivo da regra dos 17 anos. Posso estar enganada, e aí tudo bem, faz sentido poder se inscrever aos 17. Só que vamos combinar que nenhuma pessoa de 17 anos tem capacidade para tomar escolhas tão perigosas quanto se inscrever num torneio desse, né? Mas beleza, tem lá a regra da idade, o Harry tá fora da idade, tudo sussa, tudo tranquilo, vai dar tudo certo, só que o nome do Harry sai do Cálice de Fogo. E aí eles obrigam ele a participar do torneio. E assim, isso é uma coisa que nunca encaixou muito bem pra mim, mas tudo bem, eu sei que tem lá a explicação do cara do Ministério da Magia dizendo que uma vez que seu nome... Eu acho que é ele ou é o Dumbledore, não tenho certeza, então não importa. Alguém explica que uma vez que o seu nome saia do Cálice de Fogo, você entra em um contrato vinculante e você não consegue, você é obrigado a cumprir o torneio. Mas assim, qual é o limite dessa obrigação contratual? Primeiro, se o Harry não inscreveu o próprio nome no Cálice de Fogo, me parece que esse contrato seria nulo. Segundo, ainda que ele tivesse sido obrigado a inscrever o próprio nome, ainda assim o contrato seria nulo, porque você não pode ser obrigado a fazer uma coisa que você foi forçado a aceitar e tal, sob ameaça. Então já me parece que não caberia. Mas ainda que se entenda que no mundo da magia, ou nesse caso em específico, a palavra contrato não quer dizer um contrato formalmente dito, mas sim um vínculo obrigacional, uma coisa que vai te forçar a fazer parte do torneio, ele é obrigado a fazer parte do torneio assim efetivamente, ou ele pode simplesmente aparecer nas provas e tipo fazer e sair. Porque, cara, ele é um menor de idade, ele tecnicamente não poderia estar competindo e ainda assim você vai obrigar ele a se expor a esse risco de morte? Então, ainda que o contrato fosse de tipo, se você não cumprir você morre, tipo Unbreakable Vow, sei lá, entende? É melhor a certeza da morte ou a possibilidade da morte? Assim, eu tenho muita dificuldade com essa lógica de obrigarem o Harry a participar do torneio porque o nome dele saiu. Deve haver aí uma maneira mais inteligente de resolver isso. E assim, não tem problema nenhum. Se a J.K. Rowling queria mesmo que ele participasse do torneio, era só botar a idade limite em 14. E aí, nessa treta toda do nome do Harry sair do cálice e tal, a gente tem o pior livro pro Ron. O Ron do livro 4 é um bundão. Ele fica ofendido com o Harry porque ele acha que o Harry tá mentindo sobre ter se inscrito no torneio, sendo que o Harry insistiu várias vezes com ele que não queria se inscrever e tal. Então,
Cara, Ron, por que você tem que ser babaca com seu amigo? E pior, você fica com o ciúminho da Hermione depois de ter se recusado a convidar ela pro baile, de ter, tipo, deixado ela in second place e tal. Você fica com ciúme porque ela vai pro baile com o seu crush, que é o Victor Krum. Assim, você é um bunda mole. Da próxima vez, convide o Krum ou convide a Hermione, mas não fique esperando até o último momento. Mas, em defesa do Ron, ele tem uma das frases mais engraçadas de todas nesse livro. É uma cena em que eles estão na aula de Divination e a Lavender tá com dificuldade, eles estão estudando mapa astral, alguma coisa assim, e a Lavender tá com dificuldade de identificar um determinado planeta na cartilha dela, e a professora Trelawney chega e diz pra ela que é Urano. Só que Urano em inglês é Uranus, que tem uma sonoridade muito parecida com a expressão para o seu fiofó em português. E aí, o Ron aproveita o gancho e pergunta a Lavender: Can I have a look at Uranus too, Lavender? Ou seja, eu posso dar uma olhada no seu corpo celestial também, Lavender? Que é uma das frases mais engraçadas, é uma piada de duplo sentido. E eu não sei como ficou a tradução em português, mas eu sou apaixonada. Aproveitando que a gente tá falando de momentos engraçados dessa história, quem vai se esquecer, principalmente no filme, do Cedric Diggory cantando o Harry pra tomar um banho com ele? Assim, porque desculpa, com todo respeito à atuação do Robert Pattinson, mas você chega pertinho da pessoa e diz: eu ouvi dizer que o banheiro dos prefects é ótimo pra um banho quente. Meu irmão, não existe outra interpretação possível disso que você acabou de dizer. Era só você chegar e dizer, Cedrico, que é pro Harry levar o ovo dele, o ovo do primeiro desafio, até o banheiro dos prefects e submergir e ouvir o que tá... O Harry disse com todas as letras que o primeiro desafio era um dragão, seu bundão. Era só você também dizer com todas as letras o que era pra ele fazer. Eu, hein? E a gente tem a maravilhosa cena da McGonagall ensinando as crianças a dançar para o Yule Ball, que ela pega o Ron pra ser o seu par, bota a mão dele na cintura dela, os gêmeos caem na gargalhada e ficam sacaneando o irmão, porque ela não quer que a Gryffindor se comporte como um babbling, bambling band of baboons, e eu sou apaixonada por essa cena. Mas voltando às coisas que não fazem sentido. Eu não sei por que alguém gostaria de ir assistir o torneio Tribruxo. Porque, francamente, tirando o primeiro desafio, que beleza, foi na arena de quadribol e dava pra assistir os dragões e tal, não sei o quê, e o Harry até comprovou que isso era uma opção bem arriscada, quando, né, o dragão se soltou da corrente e deu aquela confusão toda e tal. Mas o segundo desafio, pra quem tá na audiência, né, pra quem tá assistindo, é você ir até o Grande Lago, ver 4 caboclos entrarem embaixo d'água e ficar parado por tipo 1 hora e meia, olhando o lago e pensando, será que eles se afogaram? Será que aquela bolha ali é de um deles? Será que, não, é só um dos tentáculos do polvo gigante, da lula gigante, sei lá. Então, assim, não me parece ser a coisa mais divertida do universo de assistir. Cara, é um mundo mágico, eles podiam fazer tipo uma bolha, uma redoma de bolha gigante pra galera poder assistir o torneio, sabe? E assim, como é que você impede que as pessoas estejam cheating, né, estejam roubando no torneio, se você não tem como fiscalizar? E esse é um dos grandes problemas também no terceiro desafio. A gente chega lá no terceiro desafio, super bacana, super legal, um labirinto enorme de hedges, né, de, sei lá, moita. E o que a audiência vai assistir são as moitas, paredes de moitas, até que alguém apareça vitorioso. Tipo, qual é a diversão de assistir isso? E não é como se a gente estivesse falando de um universo em que vassouras não voassem, né? Você poderia perfeitamente bem ter uma estrutura em cima do labirinto. Cara, o labirinto é no campo de quadribol. Se bobear, se usar a extensão inteira da arquibancada do campo de quadribol, dá pra galera enxergar alguma coisa dentro do labirinto. E eu, sinceramente, adoraria conseguir ver as criaturas que estão no labirinto e tal. Mas por algum motivo, não, vai ficar todo mundo olhando a mureta de moita até que alguém saia vitorioso.
E isso vale inclusive para os professores que estão responsáveis pela segurança dos alunos. Para quem não lembra, os professores ficam circundando em torno do muro exterior do labirinto, esperando que um dos alunos acenda tipo um rocket, sei lá, um negócio vermelho, e aí eles vão lá resgatar quem quer que tenha desistido do desafio. Então, assim, por que não botar pelo menos os professores responsáveis pela segurança dos alunos sobrevoando o campo de vassoura? Fora que, assim, as regras overall do torneio Tribruxo me lembram muito um programa que eu assistia na Sony quando eu era adolescente, chamado Whose Line Is It Anyway? Era um programa de improviso, em que, salvo engano, as regras não fazem sentido e a pontuação não importa, uma coisa assim. Porque, assim, não existe um parâmetro de cálculo de pontos, a gente não é apresentado a esse parâmetro de cálculo de pontos para nenhuma das tarefas. E aí, no final das contas, eu não sei se não faz diferença porque todo mundo tá com a pontuação relativamente próxima, ou se tem a ver com sei lá o quê. Mas o fato é que o único desafio que efetivamente importa é o labirinto. Assim, quem ganhar o labirinto vai ser o vitorioso. Então, pra que você fez as crianças passarem pelos outros dois desafios? E um negócio que eu percebi também é que a gente sabe a pontuação antes do labirinto do Cedric e do Harry, a gente sabe a pontuação do Krum, mas a pontuação da Fleur não é divulgada. Então, aí eles entram no labirinto, o Krum fica esquisito, a Fleur se machuca e tal, um monte de treta, um monte de problema, o Harry consegue chegar e pegar o cálice, e eles vão juntos, na verdade, né? O Harry e o Cedric vão juntos pegar a taça, porque afinal de contas eles se ajudaram até ali, então eles acham que é a coisa cavalheirística, eles acham que é a coisa cavalheira a se fazer, e eles vão juntos e são teletransportados, né? São teleportados pelo Portkey para o cemitério lá da família do Voldemort. Primeiro, várias dúvidas de como existe um Portkey que leva eles até esse cemitério, se tecnicamente Portkeys têm que ser registrados junto ao Ministério da Magia. Segundo, várias dúvidas sobre por que diabos o Portkey sai dali, leva eles pro cemitério e depois leva eles do cemitério para a entrada do labirinto, se basicamente o que o Voldemort queria era matar o Harry. A gente sabe que o Voldemort não quer divulgar que ele voltou, tanto que boa parte do livro 5, ninguém acredita que ele esteja de volta e tal. Então, pra que um Portkey que vai e volta? E aí, eu tentando chegar a uma conclusão sobre isso, encontrei um vídeo dos Super Carlin Brothers, que é um canal aqui no YouTube que eu gosto muito. Eles têm várias teorias maneiras sobre Harry Potter, Pixar, filmes da Disney, coisas do gênero. Então, assim, eu super recomendo que você vá assistir os vídeos deles se você gostar de assistir vídeos em inglês. E nessa teoria deles, o que eles dizem é que a ideia era que o próprio Harry voltasse. Mas não o Harry, mas sim alguém transformado no Harry. E o que eles sugerem é que seria o próprio Peter Pettigrew a voltar transformado no Harry, usando poção polissuco com o cabelo do cadáver do Harry, provavelmente, porque afinal de contas ele tinha passado os últimos 3 anos vivendo com o Harry, Ron e a Hermione, e ele teoricamente saberia reproduzir os trejeitos e maneiras do Harry. E eu acho essa teoria absolutamente incrível, e aí faz sentido o Portkey vai e volta. Mas de resto, sei lá, não tem uma explicação. E aí eu queria saber de vocês, se vocês conheciam, se vocês já tinham pensado nessas inconsistências, se você tem uma explicação racional pra elas, igual essa teoria de que o Peter Pettigrew voltaria no lugar do Harry e tal. Se tem alguma outra inconsistência que eu não tenha falado, não esquece de deixar ela aqui nos comentários. E eu queria dizer que a gente aqui do Experimento 237 vai comemorar os 31 dias de Halloween aqui no YouTube e no nosso Instagram, então fica de olho nos dois, vai ter sorteio, vai ter live legal, vai ter outros conteúdos que vocês não estão acostumados a me ver fazendo. Então eu espero que seja tão divertido pra vocês quanto tá sendo pra mim de planejar e de bolar esses vídeos. E até a próxima, que a força esteja com vocês sempre.